eu queria trazer para vocês algumas informações sobre o que o Barcelona ainda joga dentro da atual temporada. O Barcelona tem algumas marcas que pode bater. Primeiro, o Barcelona ainda pode chegar a 100 gols na temporada no Campeonato Espanhol. Já passou de 100 gols ao todo, mas pode chegar a 100 gols no Campeonato Espanhol. Faltam 5 jogos, 13 gols. 5 jogos, 13 gols. O Barcelona fez 87 para chegar à marca de 100 gols no Campeonato Espanhol, que em 2 temporadas consecutivas é algo muito raro de acontecer, não é tão frequente. Mesmo os times do Guardiola e do Luis Henrique, dentro do Campeonato Espanhol, não estou falando da temporada como um todo, dentro do Campeonato Espanhol, não é normal você ter temporadas consecutivas com mais de 100 gols, e o Barcelona pode conseguir isso. 13 dividido por 5 vai dar menos de 3 gols por jogo. É uma média que o Barcelona pode sim alcançar nessas últimas rodadas. E alcançar a marca, que seria histórica, de 2 temporadas consecutivas fazendo 100 gols no Campeonato Espanhol. Vai ter alguns jogos difíceis de fazer gol e outros mais tranquilos. Osasuna fora não é jogo para o Barça meter um monte de gol. Mas o Real Madrid em casa porque o Real Madrid também vai querer atacar o Barcelona. O jogo vai ser dentro do Camp Nou, vai ter a volta do Rafinha. Proposta ofensiva do Barça machuca muito a proposta defensiva do Real Madrid, principalmente agora com a Arbeloa. O Xabi Alonso, eu tenho a sensação, conseguia montar uma defesa melhor. Mas o Vinícius Júnior não quis que ele ficasse, então ele foi embora. O Mbappé não quis que ele ficasse, o Bellingham não quis que ele ficasse, foi embora. Botaram nas costas do treinador um defeito da montagem do elenco e ao invés de apontar o dedo para o presidente, apontaram para o técnico. E não podia ser diferente, porque quem aponta o dedo no Real Madrid é o presidente, ele nunca vai apontar para ele mesmo. Já viram aquele vídeo do cara que tá com uma cobra de brinquedo, daquelas que criança compra na praça, que ela fica fazendo assim meio aleatoriamente? E aí ele bota os amigos na frente, aí ele fala: agora aponta para quem vai dar o cu. E aí a cobra começa a mexer e vira e aponta pra ele, aí ele larga a cobra e fala: vai te lascar, e vai embora. Já viram esse vídeo? É isso que o Florentino Pérez faz lá no Real Madrid. Aponta pra quem é o culpado da temporada ruim do Real Madrid. Aponta pra quem é o culpado da temporada ruim do Real Madrid. Aí a cobrinha aponta pra ele. E ele ia, ao invés de falar: ih, rapaz, a casa caiu, me descobriram, ele ia jogar a cobra e falar: vai te lascar, e ir embora. Ia ser isso que ia acontecer. Porque, assim, quem aponta o dedo dentro do... Vocês gostaram da analogia? Esse vídeo é conhecido, acho que todo mundo já assistiu. Dentro do Real Madrid, quem aponta o dedo é o Florentino. Ele nunca vai apontar o dedo para ele mesmo. Pô, que merda de elenco que eu montei, desequilibrado, com pouco talento no meio campo, um ataque cujas características dos jogadores não se complementam, uma defesa muito envelhecida, propensa a lesões, e ao invés de compensar com jogadores que viessem para fazer uma transição imediata, eu trouxe jovens talentos que ainda têm que ser lapidados, e na minha opinião ainda errou nos talentos escolhidos, foi muito por rede social. Eu nunca vi o Haaland jogar o suficiente para merecer ser titular do Real Madrid, eu nunca vi o Carreira jogar o suficiente para merecer ser titular do Real Madrid, mas como nas redes sociais o Haaland virou febre, e o Carreiras também, eles foram contratados muito por conta desse apelo midiático que eles já tinham. O homem que parou Lamine Yamal, no caso do Carreiras, e o grande zagueiro do futuro, no caso do Haaland, que lá no Bournemouth fazia um bom trabalho, mas não era um destaque total e absoluto. Meu Deus, como brilha. Não é como era o Van Dijk no Southampton. O Van Dijk no Southampton, ele é contratado por Liverpool. Ele no Southampton fazia chover, ou melhor, não deixava ninguém fazer chover para cima da sua defesa, mesmo cercado de companheiro de menor nível. Você já teve outros jogadores muito novos que foram contratados porque fizeram chover. O Haaland não, ele fez uma temporada bem bacana para um garoto de 19 para 20 anos. Mas para já chegar como a solução para a defesa do Real Madrid, eu acho que foi muito pesado para ele. E o Florentino Pérez não vai falar contratar o Mastantuono, insistir no meio campo com Camavinga, Tchouaméni, Valverde, Bellingham, meio campo de muita força, sem trazer um jogador pensante. Ele nunca vai apontar o dedo para ele mesmo, e o resultado é esse daí, né? Então,
O Xabi Alonso, que vocês citaram aí no chat, que foi mandado embora, que montava defesas melhores que o Arbeloa, piorou muito o Real Madrid no aspecto defensivo. Ofensivamente não melhorou nada e defensivamente piorou muito depois da troca do treinador. Não era o culpado, mas foi o bode expiatório. Então é jogo para o Barcelona fazer muitos gols, é jogo para o Barcelona tomar muitos gols também, porque no encaixe tático, da mesma maneira que o Barcelona tem tudo que é necessário para expor os erros do Real Madrid, o contrário também é verdade. A tendência é que seja um 4-2 e não um 4-0. Mas de qualquer maneira, estamos pensando em número de gols marcados para chegar à marca dos 100 gols e não do número de gols sofridos. Pega o Alavés, é um time que a gente não costuma fazer muito gol, mas que deve chegar desesperado na reta final, precisando ganhar do Barça a qualquer custo. Vai ter que se abrir desde o começo da partida. O Betis em casa e o Valência fora também são equipes que o Barcelona tem uma tradição de fazer um número significativo de gols. Então, o Barcelona tem totais condições de chegar nessa marca. Outra marca que o Barcelona está querendo, essa aí todo mundo a gente já falou tantas vezes, não tem como alguém não saber, mas não custa repetir nesse momento do vídeo. O Barça agora tem 85 pontos, se ganhar as últimas 5 partidas que tem, chega a 100 pontos. Isso só aconteceu 2 vezes na história do Campeonato Espanhol. Real Madrid e o próprio Barcelona. O Real Madrid do Mourinho e o Barcelona do Tito Vilanova. O Barcelona seria o único time a fazer isso 2 vezes. E só 3 vezes na história isso teria acontecido, uma delas sob a tutela do Hansi Flick e liderança na maior parte da temporada do Lamine Yamal. Na reta final não vai poder contribuir. Também é um objetivo alcançável. Eu acho que dessa reta final, o jogo que tinha mais cara de tropeço era contra o Getafe, jogo contra o Getafe fora de casa. Desde 2019 o Barcelona não conseguia a vitória. Contra o Osasuna fora também vai ser muito difícil, mas eu acho que o contra o Getafe era mais difícil ainda. Se o Barça consegue sair do El Sadar com 3 pontos, eu não consigo enxergar um jogo em que ele tenha mais chance de tropeço do que de vitória daqui até o fim da temporada. Porque já vai ter a volta do Rafinha, vai ter melhores condições físicas do De Jong, do Bernal, já não vai ter suspensões. O Eric Garcia estava suspenso contra o Getafe, o Koundé estará suspenso contra o Osasuna. Essas equipes ou vão estar desesperadas ou desmotivadas. Alavés, Betis, Valência. No caso do Alavés e do Valência, por conta do rebaixamento. No caso do Betis, competições europeias. Ou eles já vão ter alcançado o seu objetivo e vão estar mais relaxados, fazendo com que o Barcelona, se entrar motivado, tenha menos resistência na hora de construir o resultado. Como foi, por exemplo, contra o Bilbao na última rodada da temporada passada. Bilbao não jogava por nada, a gente foi lá, meteu 3-0, tranquilo. Valência e Alavés no caso de rebaixamento e Betis no caso de competição europeia. Ou eles entram desesperados para ganhar, e é muito difícil tu entrar em campo dessa maneira contra o Barcelona, ou eles entram relaxados porque já alcançaram o seu objetivo. Eu confio, mas eu acho que a última grande prova será o Osasuna no El Sadar. Eu não sei porquê. E eu tô falando assim com toda, entre aspas, humildade, porque não é humildade, mas com toda sinceridade, não é para querer zoar. Mas eu sinto que pro Barcelona é mais difícil ganhar do Getafe no Coliseu do que ganhar do Real Madrid no Camp Nou. É uma sensação que eu tenho. É óbvio que o Real Madrid é um time muito melhor que o Getafe, ataca melhor, vai terminar bem à frente na classificação, enfim. Mas eu olho para Barcelona, Real Madrid, Getafe, e eu vejo o Getafe com um sistema de jogo muito mais complicado do Barcelona conseguir superar, especialmente jogando fora de casa. O gramado é ruim, a pressão da torcida, a perda de tempo do time do Getafe, é um time especialista nisso, as faltinhas que o Getafe faz e que tem a técnica e o tempo muito bem ajustado para fazer múltiplas faltinhas e não tomar cartão. O Real Madrid é muito diferente disso, é um time que, ainda que venha com uma proposta mais defensiva, ele tem que atacar, ele é o Real Madrid. É um time que tem múltiplos defeitos defensivos que o Barcelona pode aproveitar. Não sei, cara, posso estar errado, mas eu acho que ganhar do Getafe e do Osasuna fora é mais difícil do que ganhar do Real Madrid em casa para o Barcelona, não para todos os times, tá? Não porque o Real Madrid seja pior, mas por conta do encaixe de jogo. E eu acho que e depois Alavés, Betis e Valência, eu acho que tá
Tá muito afeição pro Barça por tudo, por nível de jogo, por encaixe, por desespero, enfim. Então, esses 100 pontos para mim, eu tinha uma dúvida, o Getafe no Coliseu. Tinha essa dúvida. E eu tenho menos dúvida, mas ainda tenho Osasuna no El Sadar. O Barcelona saindo desse tramo de 2 jogos fora contra 2 equipes que tradicionalmente sempre dificultam a vida pra gente, saindo desse tramo com 6 pontos, eu acho que ele consegue os outros que estão faltando, os outros 12 necessários, e vai buscar esse recorde dos 100 pontos. Dito tudo isso, uma outra marca que o Barcelona quer, que é teoricamente individual, mas que no fundo exige mérito coletivo, é o Troféu Zamora. Pra quem não sabe, o Troféu Zamora é o prêmio mais respeitado, embora não seja o único, de melhor goleiro do Campeonato Espanhol. Ele é entregue pelo Diário Marca. Ah, mas os caras lá da capital, do Diário Marca, eles sempre vão voltar no Courtois. Só que o que eles fizeram? Eles inventaram uma fórmula matemática baseada na média de gols sofridos para chegar à conclusão de quem é o melhor goleiro da temporada. Então não é o goleiro que eu acho que foi o melhor, é o goleiro que dentro dessa fórmula matemática alcançou o melhor resultado. Unai Simon, Oblak, Courtois, ter Stegen foram os vencedores dos últimos anos. O Oblak é o goleiro que mais ganhou, ele ganhou 6 vezes o Troféu Zamora, e o Barcelona é o time que mais ganhou mais de 30 vezes o Barcelona. O melhor nesse quesito pro Barça é o Vitor Valdés, lembra dele? Goleiro do Barça em 3 Champions, goleiro do Barça aí durante um período de ouro da história do clube, ele que foi muito sabotado na seleção espanhola, porque o Casillas era o capitão do Real Madrid e a seleção espanhola tinha uma cara muito barcelonista. Em muitos momentos o Valdés estava num momento melhor que o Casillas e nunca teve a oportunidade de ser titular na seleção, mas no Troféu Zamora deu um banho, né? Ganhou muito mais Troféu Zamora, foi muito mais vezes escolhido o melhor goleiro de La Liga do que o goleiro lá da capital. Dito isso, o Joan Garcia, no momento, é amplo favorito para ganhar o Troféu Zamora. Por quê? A fórmula matemática que define quem será esse goleiro é baseada no número de gols sofridos em relação ao número de jogos disputados. A média de gols do goleiro. Mas não é do time, é do goleiro. Se o time tomou gol quando o goleiro não estava, ou conseguiu um clean sheet quando o goleiro não estava, não entra na conta dele. Os goleiros precisam ter no mínimo 28 jogos atuando por no mínimo 60 minutos para poder concorrer. Para poder concorrer tem que ter no mínimo 28 jogos com no mínimo 60 minutos disputados. E o Joan Garcia tem 27. Próximo jogo contra o Osasuna, ele vai ser titular com certeza, contra o Real Madrid ele vai alcançar, a não ser que ele lesione no treino, vou até aqui bater na madeira, né? A não ser que ele lesione no treino, ele vai jogar essas partidas, pelo menos mais uma como titular, e vai alcançar essa média, esse mínimo de participações necessárias. Ele que ficou ausente num período de 2 meses, porque lesionou o menisco, teve até que fazer uma cirurgia para tirar um pedaço do menisco. E o Chesney foi o goleiro nessa época, e foi justamente nesse período que o Barcelona tomou a maioria dos seus gols, né? A média de gols do Barcelona no Campeonato Espanhol, de gols sofridos, é muito alta por conta desse período. Porque com o Joan Garcia, a média é 0,75. Então, dentro dessa média, eu vou até fazer a conta aqui. Dentro dessa média de 0,75, jogando com o atual número de jogos do Barça, era para o Barcelona ter tomado se o Joan Garcia tivesse jogado a temporada inteira e não tivesse lesionado. E tivesse nos jogos que não esteve recebido a mesma média de gols que ele sofreu até agora, o Barcelona teria tomado 24 gols. Eu acabei de fazer a conta aqui. É 24 ponto alguma coisa, mas como não existe meio gol, 0,25 gol, a gente arredonda para baixo, ele teria tomado 24 gols. Né? Isso teria tomado 24 gols. E o Barcelona seria disparado a melhor defesa do futebol espanhol. Ela é a melhor defesa de La Liga, tomou 30 gols. Em segundo lugar está o Real Madrid, que tomou 31. Em terceiro, o Getafe, que tomou 34. Então é a melhor defesa, mas seria com o Joan Garcia a temporada inteira
disparado a melhor. E como não entra na conta os gols que o Chesney tomou, só entra os gols que tomou o Joan Garcia, e a média dele dentro das partidas que ele participou, ele está muito à frente do Courtois e do Oblak, que são os que estão mais próximos dele. O Courtois tem 0,86 gols sofridos na temporada e o Oblak tem 1,06. Eu quero só ver um negócio aqui, porque eu acho que o Davi Soria, que é o goleiro do Getafe, também está nessa brincadeira, mas como eu não acompanho o Getafe com tanto afinco, talvez ele tenha se lesionado, não esteja passível de ser indicado ao prêmio porque não alcançou o número mínimo de partidas. E eu vou só dar uma olhada aqui para ver quantos jogos ele fez. Não, ele jogou os 33 jogos do Getafe. Jogou os 33 jogos do Getafe na temporada. Ele tem uma média de mais de um gol por jogo, jogou 33 jogos e tomou 33 gols. Deixa eu ver aqui. 34 dividido por 33, ele tem uma média de 1,03. Ele está melhor que o Oblak, que a média é de 1,06. Então também está aí nesse top 5, só que bem à frente, né? Com muito mais gols sofridos, com uma média muito inferior à média do Joan Garcia. É difícil imaginar, a não ser que ele consiga clean sheet atrás de clean sheet daqui até o fim da temporada, é difícil a gente imaginar que o Soria ele vai conseguir entrar nessa briga em definitivo. Então, basicamente, quem está na briga mesmo é o Courtois. Só que mesmo o Courtois, ele tem uma média muito mais alta. É uma média de 0,1 a mais gols por jogo. O Joan Garcia 0,75, o Courtois 0,86. Então eu não consigo vislumbrar o Courtois voltando nessa reta final, a não ser, repito, uma sequência de clean sheets imbatível, para ele tirar esse troféu do Joan Garcia. Resumindo, esse prêmio é muito prestigiado, é muito importante, é histórico. É um prêmio que o último goleiro do Barça que ganhou foi o Ter Stegen, e ele ganhou naquela temporada 22-23, e antes dele só tinha ganhado Cláudio Bravo. Não é fácil, Cláudio Bravo temporada 14-15, então o Barcelona ganhou 14-15, depois só voltou a ganhar 22-23. Goleiros lendários da história do clube, como o Ter Stegen, ele ganhou uma vez. O Joan Garcia na temporada de estreia já pode igualar esse número, ganhar a primeira vez, e transformar o campeonato, que já está muito, o Barcelona melhor ataque, melhor defesa, 11 pontos à frente do segundo colocado, para bater recorde de ponta, etc, etc, etc. O Barcelona pode, assim, além de tudo isso, ainda ganhar os prêmios individuais. O líder de assistências será o Lamine Yamal, porque quem está na briga com ele é o Arda Güler. O Arda Güler está jogando tão bem, é porque ele bate escanteio, né? As 9 assistências do Arda Güler, mais da metade é cobrando escanteio. Eu, pessoalmente, em briga por artilharia, eu reduziria para metade o valor do gol de pênalti. E em briga por rei de assistências, eu reduziria pela metade escanteio e bola parada para você cruzar a bola na área. Não deveria valer na busca por artilharia. No jogo sim, resultado da partida sim. Mas na briga por uma artilharia não pode o gol de pênalti ter o mesmo peso que o gol de jogada aberta. Eu pessoalmente sou contra, mas é assim que funciona. E assistência do mesmo jeito. E além dele, tá na briga o Luiz Milla, o do Getafe. Só que tem um detalhe, né? O Getafe quase não faz gol. Será que o Luiz Milla daqui até o fim da temporada vai dar 3 assistências ainda? O Luiz Milla vai dar 3 assistências em 5 jogos. Esse time do Getafe, que é o segundo pior ataque da competição, acho muito difícil que isso aconteça, tá? Então o Yamal não joga mais, o Arda Güler não joga mais. Quem tá na briga é o Luiz Milla para a rede de assistências. Deve ganhar o Lamine Yamal. Melhor jogador, se não for o Yamal, será o Pedri. Melhor jogador da competição, se não for o Yamal, vai ser o Pedri. Eu não tenho absolutamente nenhuma dúvida disso. A gente teria escolhido, dentro desse contexto, o melhor goleiro. E só o que a gente não teria levado das premiações individuais e coletivas seria artilharia. Sendo que, se o Muriqi fizer 3 gols daqui até o fim da temporada e se confirmar que o Mbappé não joga mais, é o Muriqi que vai ser o Petite, o artilheiro da competição.
E ver o Mbappé perder a artilharia, no fundo, é um título pro torcedor do Barça. Então a gente tem para quem torcer nessa reta final. Torcer pro Muriqui fazer o máximo possível de gols, livrando o Mallorca do rebaixamento. O Mallorca sempre arruma... O Mallorca é o inverso do Getafe. O Getafe sempre dificulta o jogo pro Barcelona e abre as pernas pro Real Madrid. O Mallorca é o contrário, ele dificulta a vida do Real Madrid e abre as pernas pro Barcelona. A gente sempre ganha do Getafe de volta, casa e fora. E o Real Madrid, quando vai visitar Somos, costuma ter resultados negativos. Temporada passada empatou, na atual temporada perdeu. Tu tem o Muriqui como um dos principais fatores disso. O gol de empate foi ele que fez na temporada passada. O gol da vitória foi ele que fez na atual temporada. Então, tenho, sinceramente, um carinho especial pelo Mallorca, que não fica na Catalunha, mas fica em Palma de Mallorca, que é uma ilha que fala catalão. Há uma proximidade cultural. Então eu sou a favor do Muriqui, artilheiro, e o resto, todos os prêmios individuais ao Barcelona, que tem que ganhar. Dentre eles, Troféu Zamora. É só contribuir, é só fazer o jogo defensivo que fez num patamar semelhante. A partida contra o Celta de Vigo, a partida contra o Getafe, que o Barcelona terá garantido o Troféu Zamora para si. Sabe por quê? Porque o Barcelona vem, isso ninguém fala, né? O Barcelona vem de 2 clean sheets consecutivos, que, ao contrário de outros momentos em que a gente teve esse tipo de estatística a nosso favor, não dependeram de milagres múltiplos do Joan Garcia para a gente conseguir esses números. O Barcelona, nesta temporada, deixou a desejar no aspecto defensivo e ninguém nega, mas a evolução do time na reta final da temporada também foi muito chamativa. Não só porque o Joan Garcia voltou, mas também porque foi inserido no time o João Cancelo, foi inserido no time o Gerard Martin, ganhou um pouco mais de consciência defensiva com ou o Bernal ou o Eric Garcia no meio campo. A gente sabe que o De Jong ajuda muito na construção e ajuda menos no aspecto defensivo. O Cubarzí, apesar da expulsão na Champions, a título de campeonato espanhol, ele parou de cometer alguns equívocos que cometia, a irregularidade que apresentava na primeira metade da temporada e, sinceramente, eu quero que o Bastoni seja contratado, tá? Já falei várias vezes. Se a gente tiver a oportunidade, tem que aproveitar. E o que se fala na Itália, na Espanha, em qualquer outro lugar do mundo, é que o Barça tem essa oportunidade, o Bastoni quer jogar, a Inter aceita vender, o Barcelona vai ter fair play, etc. Mas a gente tem que elogiar a evolução defensiva desse time também, não só criticar os maus momentos, mas terminar o Campeonato Espanhol como melhor defesa, tendo o Atlético de Madrid do Cholo Simeone e o Getafe do Bordalás como competidores, além do Real Madrid, que mesmo nos seus piores momentos sempre é um time competitivo. Eu acho que é muito a se elogiar e a se aplaudir.